O Coringa e a tese do dia ruim. Na história em quadrinho A Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Bolland, publicada em 1988, o Coringa afirma que não há uma diferença essencial entre um homem normal e um louco. Na visão do Coringa, só é preciso um dia ruim, isto é, uma tragédia pessoal, para transformar o mais normal dos homens em um lunático. Além disso, o Coringa destaca que a loucura é a única forma de escapar ao sofrimento insuportável que vem depois do dia ruim. Nas palavras do próprio Coringa, assim, quando você estiver dentro de um desagradável trem de recordações, seguindo para lugares do seu passado, onde o grito é insuportável, lembre-se da loucura. Loucura é a saída de emergência. A tese do dia ruim do Coringa se assemelha a uma concepção etiológica da psicopatologia conhecida como a teoria do trauma. Nos primórdios da psicanálise, acreditava-se que a presença de lembranças alucinatórias de eventos traumáticos seria o ponto central de um ataque histérico, constituindo-se na etiologia essencial para o desencadeamento da própria histeria. Desse modo, o significado dado à lembrança de um evento interpretado como particularmente desagradável pode ser um trauma psíquico apto a provocar a histeria e outras desordens neuróticas. Na concepção original da teoria do trauma, Freud considerou que uma experiência é traumática para o sujeito quando um acontecimento real e pessoal de sua história altera o fluxo de excitações do psiquismo, causando transtornos energéticos transitórios ou efeitos patogênicos duradouros. Por sua vez, Jung considera que a teoria do trauma postulava que o sintoma histérico e, na medida que os sintomas constituem a doença, a própria histeria vem da psique abalada, ou seja, do trauma. Contudo, essa concepção psicopatológica da teoria do trauma acabou sendo abandonada no decorrer da evolução teórica da psicanálise. Freud, em 1895, afirmou que, na histeria comum, não seria difícil de, em vez da ocorrência de um grande trauma, encontrar vários traumas parciais, cuja soma pode exteriorizar um efeito traumático. Para Jung, em Psicologia do Inconsciente, publicada em 1916, a avaliação do trauma como fator etiológico para o desencadeamento de uma psicopatologia deve ser feita cuidadosamente. Afinal, segundo Jung, a intensidade de um trauma em si tem pouca determinação patogênica, mas este deve ter para o paciente um significado particular. Em outras palavras, não é o choque em si que provoca invariavelmente a doença, mas esta ocorre quando ele, o choque, encontra uma determinada disposição psíquica, que poderia ser o fato de o paciente atribuir inconscientemente um significado específico do choque. As evidências clínicas levaram à conclusão, portanto, de que o trauma não seria o fator etiológico essencial na produção da neurose, visto que o trauma, motivo aparente da doença, nada mais é do que a oportunidade que algo fora do domínio da consciência, isto é, um importante conflito erótico, um conflito da esfera da afetividade, do relacionamento com o outro, tem de se manifestar. Assim sendo, o trauma perde a exclusividade, sendo substituído por uma interpretação muito mais abrangente e profunda, que envolve um conflito erótico como agente patogênico. Assim escreveu Jung
ainda em Psicologia do Inconsciente, em 1916. Mas será que essa influência da teoria do trauma ocorreu apenas em A Piada Mortal, de Alan Moore? Ou também estaria presente em outras histórias do universo Batman? Com o objetivo de elucidar essa questão, o objetivo da presente discussão foi a de apresentar a presença da teoria do trauma no imaginário das histórias em quadrinhos do universo ficcional do Batman. Para isso, realizou-se uma análise de conteúdo de uma amostra de histórias das personagens Batman e Coringa, para identificação da presença de elementos da teoria do trauma na caracterização de cada uma dessas personagens. Sendo assim, 22 histórias foram selecionadas para compor a discussão que eu vou apresentar agora sobre se existe ou não realmente a teoria do trauma no universo das histórias do Batman. Então, eu gostaria de começar apresentando O Dia Ruim de Bruce Wayne. Analisando em conjunto as histórias em quadrinhos que retratam especificamente a morte dos pais de Bruce Wayne, identificamos esse evento como o Dia Ruim de Bruce Wayne. A partir desse dia ruim, na concepção de roteiristas britânicos e norte-americanos de diferentes gerações, Bruce Wayne tomou decisões que o afetaram pelo resto da vida, incluindo a irrealizável promessa de vingar a morte dos pais por meio da erradicação do crime na cidade de Gotham. A HQ Batman de Finger e Kane, publicada originalmente em 1939, descreve a origem do justiceiro Batman em apenas 2 páginas. O primeiro quadrinho da HQ sintetiza o caráter e a missão da personagem. Este é Batman, estranha criatura da noite, o vingador do crime. Assim aparece nesse primeiro quadrinho de Bob Kane. Na versão original de 1939, ainda de Bob Kane e Finger, o casal Thomas e Martha Wayne e seu filho Bruce são abordados por um ladrão armado com uma pistola. Não há indicação de onde ocorreu o crime, nem tampouco de onde vinha ou para que local se dirigia a família Wayne. No decorrer do assalto, Thomas Wayne reage e é morto a tiros pelo ladrão. Ato contínuo, o ladrão assassina Martha Wayne, deixando apenas o menino Bruce Wayne vivo. O trauma da criança, a essência do dia ruim de Bruce Wayne, é expresso pelo narrador da seguinte forma: os olhos do menino se arregalam com terror e choque, enquanto ele presencia a terrível cena. Alguns dias depois, ajoelhado ao pé da cama e iluminado por uma vela, o menino Bruce Wayne faz o seguinte juramento: e eu juro pelos espíritos dos meus pais vingar a morte deles, passando o resto da minha vida lutando contra o crime. Essa descrição original da origem de Batman será recontada inúmeras vezes por diversos roteiristas ao longo de décadas, resistindo, inclusive, à reformulação radical pela qual o personagem passou ao longo de várias décadas. E, embora alguns aspectos da descrição original tenham sido modificados, tais como a atitude de Thomas Wayne durante o assalto, o local, o momento do juramento do menino Bruce Wayne de lutar contra o crime, ou até mesmo a motivação do assassino, sempre permaneceu inalterada a noção de que um dia ruim, isto é, um trauma, explica as atitudes da personagem, visto que teria determinado a transformação de Bruce Wayne no Batman. Isso evidencia que a teoria do trauma persistiu viva
como hipótese explicativa do comportamento na cultura anglo-saxônica durante todo o século XX e na primeira década do século XXI. Por exemplo, duas séries de HQs, como a saga Novos 52, de Snyder e Capullo, publicada ao longo dos anos 2012 e 2013, e Batman Terra 1, de Jones e Frank, publicada no ano de 2013, demonstram a persistência da teoria do trauma na cultura anglo-saxônica contemporânea. Ao recontar a origem do Batman de uma forma mais detalhada e psicológica do que a versão original de Bob Kane e Finger, de 1939, embora menos sombria e politizada do que as versões da década de 1980, nos clássicos de Frank Miller e Varley, de 1986, Miller e Mazzucchelli, de 1987, Barr e Davis, também de 1987, de Morrison e McKean, 1989. E, ao mesmo tempo, é mais explícita do que as versões mais sutis do início do século XXI, como, por exemplo, a série de Ross e Dini, publicada ao longo de 2000. As versões de Snyder e Capullo e de Jones e Frank, bem como a de Nocenti e Tarragona, publicada em 2013, para a origem de Batman, mantêm inalterada a noção do trauma como fator explicativo essencial para a conduta de Bruce Wayne, proposta 74 anos por Bob Kane, em 1939. A análise da amostra de HQs revelou que, desde 1939 até 2013, os roteiristas têm descrito que a faceta de milionário hedonista vivenciada por Bruce Wayne seria apenas uma obrigação incômoda, desprovida de qualquer prazer, que serve apenas ao objetivo de combate implacável ao crime pelo Batman. Além disso, verificou-se que, paulatinamente, os roteiristas passaram a descrever que o Batman se tornou a personalidade predominante e que Bruce Wayne, playboy, se tornou meramente uma persona, uma máscara social projetada para dissimular o real caráter de Bruce Wayne transfigurado no Batman. Nesse sentido, a nossa análise indica que, na visão dos artistas que conceberam as HQs do Batman, em virtude do dia ruim, ou seja, o trauma da morte dos pais, Bruce Wayne decidiu fazer um juramento tão próximo do inalcançável, ou seja, erradicar o crime em Gotham. E essa decisão aproximou essa personagem do território da insanidade de forma inexorável. A promessa de livrar Gotham dos criminosos se tornou uma obsessão neurótica para Bruce Wayne. Por conta dessa obsessão imaginada por sucessivos roteiristas, Bruce Wayne se impôs uma exaustiva rotina de treinamento físico e mental que não lhe permitia sequer se recuperar fisicamente do cansaço e de eventuais experimentos que contraía ao combater os malfeitores. Além dessa rotina espartana de treinamento, os roteiristas descreveram que a disciplina draconiana a que Bruce Wayne se obriga voluntariamente a seguir para poder se tornar uma máquina perfeita de combate ao crime acaba o afastando de contato humano efetivo e real. Para minimizar esse isolamento, os roteiristas incluíram nas histórias do Batman a presença constante do mordomo Alfred e a eventual companhia de algum dos Robins por certo período, e até mesmo de alguma relação amorosa fugaz com figuras femininas, de tempos em tempos, tais como Vic Vale, Talia al Ghul e Selina Kyle. Na HQ Asilo Arkham, de Morrison e McKean, publicada em 1989, os autores fizeram o Batman ver o Asilo Arkham como o limite entre a sanidade e a loucura. Nessa HQ, os internos do asilo iniciaram uma rebelião e tomaram os funcionários como reféns.
Então, o Coringa telefona para o departamento de polícia de Gotham e diz ao Batman: Nós queremos você aqui com a gente no manicômio, onde é o seu lugar. Antes de entrar no asilo, em uma conversa com o comissário Gordon, o Batman assume que não tem medo de quem está lá dentro, mas sim de si próprio ao entrar no asilo e se conscientizar dos próprios distúrbios psicológicos. Com efeito, o Batman diz ao comissário: Batman não tem medo de nada, sou eu. É de mim que tenho medo. Medo que o Coringa esteja certo sobre mim. Essa passagem significativa revela que, na imaginação dos roteiristas, o Batman sabe que toda a rigidez e fervor com que ele se entrega às ações para cumprir a promessa de uma cruzada incansável contra o crime são sinais de uma perturbação neurótica obsessiva. Por isso, na visão dos roteiristas, o Batman é comparável ao Coringa no que concerne ao isolamento social e à natureza insana das motivações e ações de ambas as personagens. Se, por um lado, o Coringa abandona a lucidez e se torna um criminoso brutal em prol de uma ideologia do caos, o Batman, por sua vez, também renuncia à lucidez e se transforma em um justiceiro impiedoso ao se engajar em uma luta utópica sem quartel contra o crime. E, mais uma vez, os roteiristas deixam claro que ambas as personagens seriam insanas por conta de seus traumas. Em uma outra passagem de Asilo Arkham, depois de entrar no manicômio e de ser ciceroneado lá dentro pelo próprio Coringa, o Batman encontra a psicoterapeuta Ruth Adams. Após comentar com o Batman sobre a teoria de que o Coringa seria o próximo estágio da evolução da consciência humana, Ruth Adams é estimulada pelo Coringa a fazer um teste de associação de palavras com o Batman. As respostas fortemente emocionais do Batman para as palavras selecionadas pela psicóloga, tais como mãe, mão, arma e pai, indicam a influência da teoria do trauma sobre o trabalho artístico dos roteiristas. Na HQ Meu Começo e Meu Provável Fim, de Barr e Davis, publicada em 1987, Robin, na época Jason Todd, tinha sido alvo de um atentado violento por parte do Chapeleiro Louco. O Batman leva o Robin ferido nos braços para um hospital. Enquanto o Batman espera Robin ser examinado, ele fecha os olhos e relembra a cena do dia da morte de seus pais. A doutora Leslie, uma médica que conhece a verdadeira identidade do Batman, acorda-o e lhe diz que Robin, apesar das lesões, irá sobreviver. Então a médica repreende o Batman pelas ações perigosas nas quais ele se envolve no combate ao crime. Mas ele responde à médica ressaltando que o trabalho que ele e Robin realizam é de tamanha importância que não tem como ser evitado e que ambos sabem das consequências desse trabalho. Buscando justificar a doutora Leslie o porquê do combate violento contra os criminosos que resultou no ferimento do próprio Robin, o Batman diz à médica o seguinte: Eu fiz por ele, pelo menino que salvei de uma vida de crimes, pelo menino que se salvou. Eu não escolhi Jason para fazer o meu trabalho. Ele foi escolhido pelo trabalho, como eu fui escolhido, para fazer o trabalho que nasci para fazer. O trabalho da minha vida. Trabalho que se tornou a minha vida. Dessa maneira, na concepção dos roteiristas, Bruce Wayne realmente acredita que não teve outra escolha a não ser aceitar o destino de se transformar no Batman. Ele de fato crê que o dia da morte de seus pais foi como um chamado para que a justiça voltasse até Gotham, como é mostrado na HQ Ano 1, de Miller e
Mazzucchelli, publicada em 1987. Essa é uma HQ do icônico roteirista e artista, né, dos quadrinhos Frank Miller. Absorto no delírio de que foi destinado a uma missão especial, Bruce Wayne, em Ano 1, cultiva a crença de que o dia que o morcego estraçalhou o vidro da janela do estúdio de seu pai foi o dia no qual ele fora escolhido para a incumbência de livrar a cidade de Gotham do crime. Portanto, torna-se claro para os artistas criadores das HQs do Batman que, em virtude do dia ruim, Bruce Wayne se tornou a persona. E o Cavaleiro das Trevas, chamado de Batman, passou a ser a real identidade da personagem. Dessa forma, na visão dos roteiristas, cujos textos, por sua vez, refletem o imaginário da cultura na qual esses artistas foram criados, Bruce Wayne buscou combater o crime sem trégua por várias décadas por causa de um trauma de infância. Assim, os sucessivos roteiristas das HQs do Batman reverberaram até os dias de hoje a teoria do trauma, que, apesar de ultrapassada na psicanálise, parece que continua viva no imaginário popular. Eu passarei agora a descrever o dia ruim do Coringa. Ao longo dos anos, mas nunca de forma inequívoca, diferentes HQs revelaram versões contraditórias da história de vida da personagem O Coringa. Essa incerteza é o resultado da decisão dos roteiristas de contarem a história do Coringa a partir da narrativa dele próprio, algo que torna o autorrelato de um louco contumaz suscetível à desconfiança. A despeito da divergência de versões quanto à origem do Coringa, todas as histórias analisadas apresentaram o trauma como explicação básica para o comportamento insano, cruel e criminoso do Coringa. Inclusive, na última versão cinematográfica da personagem, isso foi extremamente enfatizado, né? O Coringa, interpretado pelo ator Joaquim Phoenix, né? A história dele acaba ilustrando de maneira ainda mais clara a teoria do trauma, né? Mas, voltando à análise das HQs em si mesmas, em algumas delas, o Coringa alega que o Batman é tão insano quanto ele e insinua que isso aconteceria porque ambos teriam passado por situações traumáticas. Na HQ clássica O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller e Varley, publicada em 1986, e que, de certa maneira, retomou uma visão mais séria, mais adulta e mais sombria do personagem Batman, tanto Batman quanto o Coringa são apresentados já com idade bem avançada, em um futuro distópico de violência urbana e autoritarismo político. Frank Miller imagina os Estados Unidos do futuro como tendo Superman como aliado, como o único super-herói permitido por lei a atuar. O Batman se aposentou do combate ao crime e o Coringa entrou em estado catatônico no asilo Arkham. Na concepção dos autores, o Coringa desistiu da realidade, perdendo a razão de viver, porque não conseguiu suportar a realidade de um mundo onde o seu sol, o Batman, não brilhasse mais. Porém, uma série de eventos extraordinários levou o Batman a ressurgir como combatente do crime muitos anos depois. No asilo Arkham, ao ver a notícia do retorno do Batman na televisão, o Coringa saiu de seu estado catatônico e reiniciou as suas atividades criminosas, como se a sua vida, já na velhice, voltasse a ter sentido. Em um desfecho inesperado, mas que revela a influência da teoria do trauma sobre Frank Miller e Varley, o já cansado e velho Batman desiste de tentar dar mais chances para o Coringa. Relembra as vítimas inocentes da eterna luta contra o Coringa e, finalmente, quebra o pescoço dele.
E antes de morrer feliz e satisfeito, o Coringa afirma que havia vencido o Batman, porque fez com que ele perdesse o controle. Além disso, o Coringa diz ao Batman que esperará por ele no inferno, insinuando que ambos eram brutalmente insanos em virtude de seus respectivos traumas. Na HQ A Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Bolland, publicada em 1988, apresenta-se uma versão da origem do Coringa, claramente baseada na teoria do trauma. Jack Napier, um comediante desempregado e frustrado, vive em condições difíceis com a esposa grávida de 6 meses. Jack Napier se desespera à medida que fracassa profissionalmente e precisa de dinheiro para pagar o aluguel atrasado há muitos meses e alimentar a esposa gestante. Então, um pouco depois de aceitar, relutantemente, o convite de um grupo de criminosos para participar do assalto a uma indústria química, Jack Napier recebe a notícia de que a esposa, infelizmente, morrera em um acidente com um aquecedor elétrico de uma madeira. Absolutamente transtornado pela morte trágica da esposa grávida, Jack Napier tenta se desvencilhar do grupo criminoso, mas é forçado a participar do assalto previamente combinado. No decorrer da execução do crime, os criminosos são descobertos pelos guardas da fábrica e irrompe um tiroteio. Jack Napier se encontrava no fogo cruzado entre criminosos e guardas quando Batman surge. Assustado com essa aparição, Jack Napier se precipita em um tanque de produtos químicos antes que o Batman consiga impedi-lo. Algumas horas depois, Jack Napier emerge do tanque de produtos químicos com uma deformação física e moral permanente, tornando-se o brutal e insano Coringa. Nesse momento, Jack Napier percebe que não é mais o mesmo indivíduo de antes, que em face da morte trágica de sua esposa e de seu filho que nem sequer nascera, sua vida acabara de mudar drasticamente. Em face do colapso total de sua vida, em virtude das perdas e da deformação física que sofrera com o acidente, no tanque tóxico, de produtos tóxicos, Jack Napier atribuiu ao Batman seu renascimento como o Coringa, o palhaço do crime. Mais uma vez, evocando a teoria do trauma, os roteiristas imaginaram que um criminoso tão cruel quanto o Coringa somente poderia ter a sua origem explicada por meio de um evento traumático na forma de uma tragédia pessoal. Dessa forma, o dia ruim do Coringa teria dado origem a uma personalidade brutal, insana, da mesma maneira que o dia ruim de Bruce Wayne teria criado o Batman. No restante da HQ, A Piada Mortal, Alan Moore descreve a frenética e violenta tentativa do Coringa de demonstrar a teoria do dia ruim, que o próprio Coringa apresenta nos seguintes termos: só é preciso um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. Essa é a distância entre o mundo e eu. Apenas um dia ruim. Na imaginação dos roteiristas, refletindo a teoria do trauma, o Coringa alega que a loucura é a única forma de lidar com a dor causada pelo trauma e enfatiza que a sanidade mental é algo frágil. Apresento o homem comum. O mais repulsivo de tudo são suas frágeis e inúteis noções de ordem e sanidade. Se for submetido a muita pressão, ele quebra. A partir da discussão, tanto do dia ruim de Bruce Wayne, quanto do dia ruim do Coringa, do Jack Napier, na HQ A Piada Mortal, eu vou fazer uma síntese agora da teoria do trauma no universo Batman. Porque, apesar de a teoria do trauma ter sido superada na psicanálise há bastante tempo,
No imaginário popular, expresso por meio das HQs do Batman, analisadas neste trabalho, o trauma continuou sendo visto como um fator essencial para a compreensão da personalidade das personagens no universo do Batman, desde a criação dessa personagem pelo norte-americano Bob Kane em 1939. Considerando o pressuposto novo historicista de Greenblatt de que uma obra de arte guarda em si as concepções da cultura na qual ela foi produzida, pode-se considerar que a teoria do trauma permaneceu uma forma de explicação válida nas culturas norte-americana e britânica, nas quais se criaram os roteiristas das HQs do universo Batman, desde o início do século XX até agora, século XXI. A descrição da origem da personagem Batman, narrada por diferentes autores desde 1939, é uma perfeita explanação da origem da cruzada obsessiva do Batman contra o crime, a partir de um trauma de infância. Desse modo, ao longo de várias décadas, os sucessivos roteiristas das HQs do Batman insistiram em apresentar que os medos, frustrações, motivações e esperanças dessas personagens são todos derivados de um episódio traumático, revelando a persistência da teoria do trauma no imaginário popular anglo-saxônico. Jung, em 1916, descreveu um fenômeno de autoaniquilação consciente, conhecido como identificação pela sombra. A identificação com a sombra seria a única forma de superar a própria sombra. E isso aconteceria por meio da reflexão crítica. Caso contrário, afirmou Jung, cai-se subjugado pela besta loura, ou seja, a referência que Jung faz ao estado psicológico conhecido como berserker nórdico, no decorrer do qual os combatentes vikings que lutavam por Odin eram tomados por uma fúria insana e quase irracional. Desse modo, ser subjugado pela besta loura diz respeito ao arrebatamento brutal do indivíduo pelo seu inconsciente, ou seja, pelo delírio dionisíaco, como dizia Jung, né? Observou-se na amostra de HQs do Batman analisadas neste trabalho que os roteiristas conceberam a personagem Bruce Wayne identificada nitidamente com a sombra, no sentido descrito por Jung. Afinal, embora a criação do Batman por Bruce Wayne tenha sido feita de maneira proposital, com o intuito consciente de levar medo e terror ao coração dos vilões, ao se tornar o Batman, Bruce Wayne se identificou inconscientemente com a sombra e entrou em um processo de autoaniquilação psicológica progressiva. Na HQ Primeiro Batman, de Finger e Moldoff, publicada em 1956, enquanto o Batman e Dick Grayson, o primeiro Robin, limpavam o sótão da mansão Wayne, eles encontraram uma gaveta secreta, na qual havia uma fantasia antiga de um morcego, muito similar ao uniforme do próprio Batman. Essa descoberta suscitou, em um primeiro instante, a suspeita de que Bruce Wayne havia sido uma espécie de ancestral do Batman. Porém, posteriormente, Bruce Wayne considerou improvável a possibilidade de o seu pai ter sido um precursor do Batman. Depois do juramento que fizera diante do túmulo dos pais assassinados durante um assalto, de que ele combateria todo o crime, veio um morcego estilhaçando a janela do estúdio. E Bruce acreditou ser um presságio de que ele se tornaria um homem-morcego justiceiro. Na mesma gaveta, Bruce Wayne e Dick Grayson encontraram um diário e um filme, a que resolveram assistir. O filme mostrava um baile de máscaras com um tema
criaturas voadoras. Thomas Wayne havia conquistado o primeiro lugar no concurso de fantasias dessa festa. No diário estava escrito que, no dia do baile, o pequeno Bruce Wayne parecia fascinado pela fantasia de morcego do pai. Nas palavras do próprio Bruce Wayne, Dick, quando aquele morcego voou pela janela, ele deve ter despertado a lembrança subconsciente da fantasia de meu pai. Agora percebo que adotei uma fantasia de Batman porque me lembrei do meu pai usando uma. A partir daí, Bruce Wayne guardou a fantasia em um espaço privilegiado na sala de troféus da Batcaverna com a seguinte legenda: usada uma vez pelo primeiro Homem-Morcego. Desse modo, a imagem do morcego teria sido integrada ao inconsciente de Bruce Wayne e, quando o morcego estraçalhou o vidro do estúdio anos depois, Wayne acreditou que a fantasia do Batman era sua criação original. Porém, ele teve a influência da fantasia de seu pai, imagem que estava em seu inconsciente, para adotar a figura do morcego. Além disso, os diferentes roteiristas dos HQs do Batman imaginaram que uma corrida armamentista foi iniciada a partir do momento em que o Batman se tornou um super-herói. Os criminosos passaram a se tornar supervilões para poder enfrentá-lo. Quanto mais intensamente o Batman combatia o crime, melhorando seu arsenal bélico, aprimorando suas técnicas e aumentando o rigor na luta contra os vilões, mais isso incentivava os vilões a elevar o nível de violência dos crimes deles, afundando o Batman em um círculo vicioso de brutalidade infindável. Há exemplos de que os roteiristas se deram conta da natureza neurótica da opção do Batman em combater o crime a todo custo. Na HQ O Longo Dia das Bruxas, na verdade uma série, né, de HQs, Leb e Sale publicaram essa série em 1998. Nessa série de histórias, né, em uma delas, o então tenente e futuro comissário Gordon se questiona: Gotham atrai vilões por causa do Batman? Seguindo a mesma linha de pensamento em A Queda do Morcego, de Dixon e Barreto, publicada em 1993, as personagens Sarah Gordon e o vilão Anarquia disseram a Batman que ele atraía vilões a Gotham. Com base na análise da amostra de HQs do Batman, há evidências de que a presença do Batman tem um paradoxal duplo efeito. Ao combater o crime com brutalidade crescente, o Batman força os seus oponentes a se aperfeiçoarem em brutalidade. Apesar de, na imaginação de diferentes gerações de roteiristas, o Batman ter trazido esperanças a Gotham, como Gordon descreveu, trazendo luz para uma cidade condenada, naquela mesma história que eu citei, né, do Dixon e do Barreto, A Queda do Morcego. Apesar disso, os mesmos roteiristas também imaginaram que a maioria dos vilões se tornou tão obcecada pelo Batman quanto o Batman se tornou pertinaz em combatê-los. Pior do que isso, os vilões também aderiram ao uso de fantasias e outros acessórios tecnológicos em seus crimes, deixando até mesmo pistas e assinaturas para que o Batman veja e os persiga. Na concepção dos roteiristas anglo-saxões, é como se, com a luz que o Batman trouxe a Gotham, os vilões tivessem se tornado atraídos por ela, em caso similar ao que faz com que mariposas se debatam contra uma lâmpada acesa. Desse modo, desconsiderando a advertência nietzschiana, o Batman, de tanto combater monstros, tornou-se um deles. Sobre essa questão, na HQ A Sombra do Batman, de Snyder e Capullo, publicada em 2013, Selina Kyle, a mulher gato, diz: o segredo com monstros é lembrar que eles provavelmente não nasceram assim. De acordo com a criação literária da personalidade do Batman
por sucessivas gerações de artistas, a intenção original de Bruce Wayne, ao se transformar no Batman, não era se tornar igual aos vilões que ele combatia. Porém, os próprios roteiristas foram incapazes de deixar de retratar que, depois de muito tempo em contato com os criminosos, o Batman se viu cada vez mais próximo de se tornar igual a eles, em neurose e em insanidade. Desde o surgimento do Batman em 1939 até hoje, os roteiristas se viram obrigados a modificar constantemente as táticas empregadas pelo Batman no combate ao crime. No entanto, permaneceu inalterado o fato de o Batman se comportar de um modo paradoxalmente criminoso para combater o crime. Na amostra de histórias analisadas neste trabalho, o Batman foi retratado pelos artistas abusando de violência, utilizando tortura como método de coleta de informações, hackeando informações em bancos de dados privados e invadindo propriedades particulares para obter provas incriminadoras ou capturar malfeitores. Dessa maneira, observa-se que, na visão dos roteiristas das histórias do Batman, a teoria do trauma explicaria e justificaria psicologicamente as ações do Batman, ainda que muitas delas se afastem da legalidade estrita. Para encerrar, eu gostaria de apresentar uma análise sobre a justiça e o caos, uma comparação entre o Batman e o Coringa. Isso porque, após a análise da amostra de HQs, tornou-se possível traçar uma comparação entre as personagens Batman e Coringa. No universo ficcional do Batman, não há nem unidade de origem e nem tampouco de biografia das personagens, com a notória exceção do dia ruim sofrido por cada uma delas. Desse modo, conforme demonstrado anteriormente, na análise individual das personagens Batman e Coringa, os traumas, os dias ruins, que explicam a origem de cada uma delas, foram os únicos aspectos das biografias dessas personagens que permaneceram inalterados ao longo das décadas e da mudança constante de roteiristas responsáveis pelas histórias em quadrinho do Batman. Nesse sentido, ecoando a teoria do trauma dos primórdios da psicanálise, as personagens tiveram suas vidas totalmente modificadas após o trauma sofrido por cada uma delas. Bruce Wayne se tornou um justiceiro, o Batman, privando-se de uma vida conjugal e pessoal satisfatória, mesmo cercado de todos os benefícios que a sua vida privilegiada de herdeiro milionário de um império industrial poderia proporcionar a ele. Por sua vez, Jack Napier perdeu a identidade, abandonou a ordem do senso comum e abandonou o caos após as tragédias familiares, assumindo o papel do Coringa, o palhaço do crime. Dessa maneira, os roteiristas, refletindo a persistência da teoria do trauma no imaginário da cultura anglo-saxônica, fizeram com que as escolhas das personagens gerassem perdas significativas na vida de cada uma delas. E essas escolhas, explicitamente descritas pelos roteiristas como sendo motivadas pelas experiências traumáticas do dia ruim, tiveram efeito duradouro, pois as personagens passaram a viver centradas e aprisionadas nas escolhas que fizeram a partir de seus respectivos dias ruins. Portanto, verifica-se no imaginário das HQs do universo Batman que ainda é válida a concepção de trauma segundo a qual pode-se mesmo dizer que o termo traumático não tem outro sentido que não o econômico. Chamamos assim uma experiência vivida que leva a vida da alma, num curto espaço de tempo, um acréscimo de estímulos tão grande que sua liquidação ou elaboração pelos meios normais e habituais fracassa, o que não pode deixar de acarretar perturbações duradouras no funcionamento energético, segundo o pensamento de Freud.
Nesse sentido, a predisposição psíquica, já na visão de Jung, influencia diretamente na percepção de um evento como sendo traumático. Essa questão apareceu nitidamente nas HQs analisadas neste trabalho. A interpretação que os roteiristas fizeram com que o Batman e o Coringa tivessem de seus respectivos traumas foi decisiva para que fosse inteligível para os leitores o direcionamento que as personagens deram para suas respectivas vidas a partir do trauma. Por isso, podemos afirmar que os roteiristas tornaram a personagem Batman psicologicamente verossímil para os leitores ao atribuir a essa personagem uma tendência psicológica prévia ao trauma. Essa predisposição psíquica atribuída ao menino Bruce Wayne pelos roteiristas foi fundamental para que se tornasse compreensível para os leitores o fato de o Batman não ter se tornado um paladino dourado cumpridor da lei, como o Superman, né? O Super-Homem, por exemplo, mas sim um justiceiro, um cavaleiro negro que segue a própria concepção de justiça, mesmo em detrimento da lei. Quanto ao Coringa, a percepção do trauma, influenciada pelo fracasso prévio na vida, tragédias familiares e uma predisposição psíquica à impulsividade, contribuíram para que ele interpretasse o trauma, ou seja, a perda trágica de esposa e filho, como uma demonstração da inevitabilidade das consequências de um dia ruim. Dessa forma, o Coringa, após o trauma pelo qual ele passou, começou a defender a ideologia de que, assim como ele era louco, qualquer outro homem são poderia se tornar um lunático, caso fosse pressionado da maneira correta. A partir dessa ideologia da loucura, o Coringa se tornou um agente do caos e passou a seguir uma vida caótica de crimes, na qual poderia até mesmo evitar qualquer relacionamento interpessoal mais sério, devido ao fato de ter perdido sua mulher e filho tragicamente. Assim, seria possível atribuir a cada uma das duas personagens analisadas neste trabalho um rótulo que sintetizasse o seu espírito, motivações e principais características: justiça e caos. Ao Batman, alter ego do órfão bilionário Bruce Wayne, seria atribuída a palavra justiça, devido à dedicação hercúlea, ainda que neurótica, empenhada para buscá-la. Após a morte de seus pais em um beco escuro, ele fez um juramento que livraria Gotham de seus crimes, dando a essa cidade a justiça. Para alcançar esse objetivo, o Batman criou suas próprias regras, muitas delas em desacordo com a lei vigente, mas sempre visando a justiça. E o Batman sempre seguirá essas regras pessoais, custe o que custar, devido ao seu caráter neurótico. Se comparada com a justiça pregada pelas leis estatais, pura e simplesmente, o Batman infringiria muitas dessas leis durante o cumprimento da verdadeira justiça, a justiça baseada em leis naturais. Porém, ele ainda assim tem seus próprios limites, sendo o maior deles a morte. O Homem-Morcego nunca irá tirar uma vida para, com isso, chegar à plenitude da sua justiça. É justamente por isso que se torna ainda mais trágica a conclusão da série Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, pois o Coringa consegue, ao final, justamente fazer com que o Batman transgrida a sua regra essencial de jamais tirar uma vida para chegar à plenitude da justiça. O Coringa, por sua vez, representa o caos. Um homem comum que teve um dia ruim, no qual perdeu esposa e filho, sofreu um acidente em um tanque tóxico e, a partir daí, abandonou para sempre a identidade de Jack Napier e se tornou apenas o Coringa. Ele é um agente do caos, mas não apenas um caos tolo e desenfreado, como um furacão que simplesmente destrói tudo por onde passa. Assim como Hamlet,
a ordem na execução do caos do Coringa, há método na loucura dele. Uma vez que o Coringa se trata de uma pessoa ímpar, também é ímpar a sua forma de agir, o que o torna praticamente imprevisível e sempre tão perigoso. Desprovido de culpa e de empatia, desde o seu surgimento, o palhaço do crime desenvolveu uma obsessão pelo Batman. Obsessão essa que regula as ações do Coringa, motivando-o incansavelmente a continuar a espalhar o caos por Gotham. E a intenção do desencadeamento do caos é atrair a atenção do Batman, o oposto complementar necessário para dar sentido à existência caótica do Coringa. Nas duas personagens é possível ver, de forma clara, pontos comuns, por maior que possa parecer a diferença entre mocinho e bandido. As duas personagens são marcadas pela obsessão. Naturalmente, cada uma delas foi imaginada pelos roteiristas com uma obsessão peculiar, uma força maior que motiva cada uma das personagens a não parar e a não desistir de seus objetivos por nada. Para o Batman, a obsessão é a promessa de extirpar o crime que lhe arrebatou os pais quando ele era pequeno. Para o Coringa, a obsessão é a adoração e fascínio por aquele que ele julga ser o responsável por sua recriação, pelo seu renascimento como agente do caos, isto é, o próprio Batman. Além disso, como já mencionado, o Batman e o Coringa cometem crimes na busca da realização de seus objetivos. Paradoxal e ironicamente, no combate aos criminosos e em prol da justiça, eventualmente o Batman infringe as leis estatais, tornando-se, tecnicamente, também um criminoso. Da mesma forma como são detectadas as características que tornam o Batman e o Coringa semelhantes, também se pode verificar a principal característica que os diferencia entre si: a humanidade. Cada uma das personagens traçou e delimitou linhas que permitem a eles agirem e demonstrarem o quão humano cada um deles ainda é, mesmo envoltos em um mundo de crimes, mortes e corrupções tão sujo como é o mundo sombrio de Gotham imaginado pelos roteiristas. Na visão dos artistas, o Batman se permitiu fazer o que for necessário para que a sua justiça aconteça. Ele não se apega apenas às leis estatais para capturar e levar os criminosos a julgamento. O Batman é capaz de agir com brutalidade e violência, mas evita, de todas as formas possíveis, assassinar algum criminoso. Desse modo, a iminência da morte de outra pessoa é até onde ele vai. Trata-se do seu limite de ação autoimposto. E esse limite, isto é, evitar matar, permite que ele sinta que se mantém humano em um mundo sombrio e imoral, tomado por monstros do crime. Por outro lado, os artistas conceberam o Coringa como alguém que pensa que matar é só parte da diversão. Não importa para o palhaço do crime que as vítimas sejam mulheres, crianças ou idosos inocentes e indefesos. Como agente do caos, para o Coringa não há limites. Não há problema algum se um hospital vier pelos ares, mesmo que neste hospital haja crianças doentes ou mulheres grávidas. Na visão dos roteiristas, para suportar a realidade do terrível mundo em que a sua vida se transformou depois da morte trágica da esposa grávida e do filho que nem sequer ainda havia nascido, o Coringa se transformou em algo inumano. Sua feição distorcida, seu sorriso deformado e amarelado e seus olhos esbugalhados refletem a sua verdadeira personalidade. Um monstro que nasceu quando um homem desesperado morreu em um tanque tóxico. Desse modo, não seria exagero afirmar que a humanidade do Coringa foi lavada junto com a cor de seu cabelo e sua pele, dando origem, na imaginação dos roteiristas, a uma criatura vil e maligna. Eu vou agora concluir essa apresentação afirmando que
a teoria do trauma ela continua presente no imaginário das histórias em quadrinho do universo Batman, e que, desde 1939 até os dias de hoje, os roteiristas têm descrito que as personagens Batman e Coringa passaram por um evento traumático para justificar a personalidade e as ações dessas personagens. Eu peço, meus caros, que vocês comparem essa análise das personagens Batman e Coringa descritas neste vídeo com um vídeo anterior na qual eu descrevi a perspectiva skinneriana da personalidade através de uma ilustração didática, os filmes Batman Begins e Cavaleiro das Trevas, da trilogia do Christopher Nolan. Então, gostaria que vocês comparassem as duas perspectivas neste vídeo, baseado no artigo escrito por Monaira Ramalho Leal Couto e, com a minha colaboração, a perspectiva adotada foi psicodinâmica. Foi da psicologia profunda, utilizando-se pontos de vista de Sigmund Freud e de Carl Gustav Jung, ao passo que, no vídeo anterior, eu utilizei a perspectiva skinneriana. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa comparação para que nós, eventualmente, possamos discutir semelhanças e diferenças desses pontos de vista teóricos sobre formação e desenvolvimento da personalidade nas futuras aulas ao vivo. Agradeço a todos pela atenção. Deixarei na descrição o link para o artigo completo da Monaira e também deixarei o link na descrição para o vídeo sobre a visão skinneriana da personalidade ilustrada pelos filmes Batman Begins e Cavaleiro das Trevas. Muito obrigado.